o que levou 14 historiadores a juntar-se, né, para pesquisar o envolvimento do Banco do Brasil. Como e por que surgiu essa ideia? Quem são esses pesquisadores e quais são as universidades envolvidas e instituições? Vera, vou começar elogiando a sua pergunta, porque de várias entrevistas que eu tenho visto os colegas dando e sendo perguntados, né, por vários lugares, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu ouço você perguntar quem são os historiadores. E eu ia justamente começar minha fala dizendo quem são. E vou dizer, e depois eu vou dizer por que eu acho importante a gente fazer essa listagem, não por uma questão de vaidade, né, mas por uma questão da gente dizer que, até porque nós poderíamos listar muito mais de 14, né? Na continuidade da sua resposta, eu vou colocar, esses 14 foram aqueles assim que de emergência a gente falou, vamos embora, vamos, não dá para esperar mais e vamos nessa, né? É, temos que colocar o dedo na ferida, a gente já esperou, né, muito, vamos lá. Mas são muito, com certeza, a gente colheria, né, na comunidade de historiadores, né, muitos outros nomes. Mas eu acho que é no sentido de valorizar a pesquisa, de valorizar a palavra do historiador na sociedade brasileira, né? Porque eu acho que nós não temos ainda essa devida valorização, como em outras sociedades, né? Da pesquisa histórica, da importância da gente estar embasado na pesquisa histórica quando a gente fala da nossa história, quando a gente vai, por exemplo, sei lá, visitar uma fazenda de café, né? E muitas vezes a gente tem lá aquele turismo histórico sendo feito como um turismo histórico que elogia os barões, né? Elogia a monarquia, uma certa nostalgia dessa monarquia imperial, né? dessa nobreza, e eu acho que é muito importante que a gente esteja respaldado no conhecimento histórico para dizer como as coisas realmente aconteceram, com provas, com fontes, com expertise de conhecimento mesmo, para a gente valorizar essa palavra. Então, vou dizer aqui, não vou tentar resumir um pouco, né? Mas o professor Álvaro do Nascimento, da Universidade Federal Rural, Ana Flávia Guimarães, da UNB, Beatriz Galotti Manigomian, da Universidade Federal de Santa Catarina, Clemente Pena, pós-doc na Universidade Federal de Santa Catarina, professora Hebe Matos, da UF e da UFJF, professor João Reis, da Universidade Federal da Bahia, professora Keila Grimber, da Universidade de Pittsburgh, eu, da Unirio, professora Marta Abreu, da UF e da UERJ-FFP, professora Mônica Lima, da UFRJ, professor Sidney Chalub, da Universidade de Harvard, professora Silvia Humbert Lara, da Universidade de Campinas, Unicamp, professor Tiago Campos Pessoa, vinculado ao LABOI, da UF, professora Enaê Lopes dos Santos, também da UF. Né? Então, eu acho que quando a gente fala vamos fazer essa pesquisa, vamos botar o dedo na ferida, né? É porque a gente já tem dentro uma quantidade enorme de pesquisas acumuladas, né? De pesquisas patrocinadas pelo CNPq, pela FAPERJ, por outras agências, FAPESP, por outras agências de fomento pelo Brasil afora, justamente para mostrar a importância, né, da pesquisa e do fomento à pesquisa, né, onde pesquisas foram feitas nos mestrados, nos doutorados. Então, a gente ainda tem muita coisa para mostrar. Né? A gente escolheu o Banco do Brasil, aí já entrando na sua pergunta, por uma questão estratégica. Né? Como nós podemos iniciar esse debate, quer dizer, iniciar não, porque nós não iniciamos, né? Como eu falei aqui no começo, os movimentos sociais já estão há muito tempo falando dessa questão de reparação, né? Mas como que nós podemos impulsionar, né? Com dados, com números, com documentos, né?
para que a gente possa sair simplesmente dessa narrativa, é uma questão de interpretação, não é crime, é crime. Não, é crime sim, é crime contra a humanidade, sim, e já era crime contra a humanidade no século XIX. Esse argumento, crítica que a gente recebe muitas vezes, nós estamos sendo culpabilizados por um crime do passado, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Isso é uma falácia. Né? Por quê? Porque no século XIX, né, as pessoas já falavam que é crime. Né? Desde 1831 a lei foi assinada, né? Logo a partir de 1835, 36, a lei contra o tráfico já começou a ser gravemente descumprida, com com o auxílio do Estado, né, com a vista grossa do Estado. Né? E a gente, então, tem que pensar que já era um crime contra a humanidade no século XIX. Então, nós não estamos aqui extemporaneamente, né, de forma pegando uma coisa que não se encaixa no seu tempo. Não, ela se encaixa, sim, no seu tempo, desde aquele tempo. Então, nós já estamos atrasados, na verdade, para fazer esse debate, né? Como o Elias falou, né? A gente já tem aí pessoas como Abdias de Nascimento desde os anos 70 e muito antes, até se a gente quiser, né? Essa como uma questão. Né? Os abolicionistas já falavam, não com a palavra reparação em si, mas já falavam da importância de uma reforma agrária, né? Para poder dar terra para as pessoas que eram escravizadas, já falavam da questão da escolaridade, do letramento para as pessoas que sofreram o cativeiro. Né? Isso já era uma discussão da época que o Estado, né, no início imperial e depois republicano, resolveu que não empurrar essa discussão para debaixo do tapete. Né? Então, a gente acredita que ela está mais do que na hora de ser feita. Né? E ela já está sendo feita em vários lugares do mundo. Né? A gente, como até um país que teve um tráfico tão volumoso, a gente está até atrasado em relação, né, a outros lugares, e está na hora de começar, está na hora da gente unir forças. Né? E o Banco do Brasil foi escolhido não porque ele é a instituição que nós devemos colocar na berlinda, né? E pura e simples. Não, o Banco do Brasil é uma das instituições. A gente considerou ela representativa porque, nesse momento, é a instituição que a gente tem o maior volume de dados, de pesquisas já acumuladas de outras pessoas, né? Não necessariamente minhas e das pessoas que estão assinando, mas é um acúmulo de leituras, né? Onde a gente pode dizer, olha, aqui é uma instituição que enriqueceu, né, a partir do tráfico. Né? Mas ela não foi a única. Se a gente pegar quase todas as instituições centenárias no Brasil, né, elas vão ter sido atravessadas, né, por esse crime, né, vão ter sido atravessadas por essa questão. Então, outras instituições de Estado podem ser olhadas por essa mesma lupa e outras instituições privadas devem ser olhadas por essa mesma lupa, inclusive riquezas familiares, né, de traficantes que enriqueceram, grandes proprietários de pessoas escravizadas que enriqueceram com centenas, né, de pessoas e famílias escravizadas para a formação da sua fortuna, que depois que acabou a escravidão, pegaram esse dinheiro, esse capital, e transformaram ele em outros tipos de riqueza. Né? E essa riqueza ela é transmutada e transformada e chega até o século XXI, muito certamente. Né? Então, a ideia é começar o debate. Né? O Banco do Brasil é a porta de entrada, que venham outras questões, né? outros
outras ações com outras instituições. Essa é a ideia.